hoje, o nosso tema sobre a fé, né? E é um tema extremamente necessário, né? E porque nós estamos passando por um momento no planeta Terra, um momento de muita mudança, um momento de movimentação, de derrubadas de paradigmas, de novas construções, né? Porque o planeta ele está se tornando, está no processo de se tornar um planeta de regeneração, né? Deixando a sua condição de prova e expiação para se tornar um planeta de regeneração. E isso vai demandar muitos desafios, dia após dia, né? Essa mudança é uma mudança dolorida, não é uma mudança pacífica. É uma mudança que exige energia de cada um de nós. E, sobretudo, fé, né? E a fé, o cultivo e o desenvolvimento da fé é também uma conquista. Ninguém nasce tendo fé. A fé precisa ser desenvolvida, precisa ser construída, né? E ao longo dos milhares de anos no planeta Terra, nós temos desenvolvido a nossa fé de acordo com a mudança da nossa visão de Deus. Em como nos relacionamos com o Todo-Poderoso, né? Como que nós nos relacionamos com o Pai. Esta mudança de relação com Deus vai fazendo as modificações na nossa fé. E nós vamos deixando de ter aquela fé frágil, aquela fé muitas vezes enfraquecida, que qualquer argumentação mais lógica pode derrubar, para termos uma fé mais sólida, mais robusta, mais sedimentada, porque ela é a que vai encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. Então, nós estamos nesse processo de ganhar essa fé robusta. Só que tudo tem uma origem, né? Quando nós falamos em fé, a gente tenta conceituar para entender o que é ter fé, né? Então, a gente vê lá que fé é acreditar em coisas que se esperam, é ter uma convicção de fatos, né? Que você muitas vezes não está vendo ainda, né? Independente daquilo que vê, daquilo que ouve. Então, fé é você acreditar em algo que ainda não está pronto, né? Que não está disponível, mas que você crê que vai ser alcançado. Isso está lá em Hebreus 11, versículo 1. Em Mateus 17, 20, Jesus, né, fala também da fé e da capacidade que você desenvolve quando você conquista a condição da fé. O que você ganha com isso, né? O próprio Cristo, em Mateus 17, 20, diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Jesus nos dizendo a importância de se conquistar a fé, mas não aquela fé que acredita na mágica, né? Não aquela fé que acredita no milagre, mas naquela fé que acredita na eternidade da vida, na lei de causa e efeito, no Deus único,
onipotente, soberanamente justo e bom, onipresente. Aquela fé que entende Jesus como governador e o maior modelo de perfeição que temos no nosso planeta para seguir. Aquela fé que acredita na vida após a morte, na lei da reencarnação e da evolução espiritual. Então, essa fé, ela nos fortalece. Por isso, Cristo disse: você será capaz de transportar um monte, mas não é um monte material, não é a montanha, mas é aquele monte de desafios, muitas vezes de angústias, muitas vezes de lutas diárias que você tem a vencer e que com a fé raciocinada você atravessa, você vence, você transporta. Então nada é impossível. Nada é impossível desde que esses objetivos estejam de acordo com as nossas necessidades evolutivas e com a nossa condição de reencarnado, com a nossa programação espiritual. Muitas vezes eu fico achando que eu deveria, através do meu trabalho, do meu esforço, alcançar uma situação social, uma situação de ciência, condição científica, muito melhor do que a que eu estou. Mas eu às vezes me esqueço que cada um de nós tem, como nós dissemos aqui no programa de perguntas e respostas, a sua linha de programa reencarnatório. E o nosso trabalho, a nossa atuação vai estar girando em torno desta linha. Não vai sair totalmente fora. E se está girando em torno desta linha, todos os fatos, acontecimentos e providência divina vai agir em favor desta linha reencarnatória, a qual me propus, o trabalho que me propus. E muitas vezes, com a visão restrita que nós temos da nossa vida, nós não temos a capacidade de enxergar os horizontes com mais clareza e entender melhor as nossas necessidades. Criamos necessidades, criamos demandas que são desnecessárias. E é por isso, muitas vezes, que essas demandas não são alcançadas, porque não está nesse momento, nessa trajetória que eu estou cumprindo, nas nossas necessidades evolutivas. Se nós formos nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar nas cartas de Paulo aos Coríntios, a Timóteo, vários versículos que Paulo de Tarso nos alerta em relação à fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Já nos dizendo Paulo que quando nós temos fé, nós temos coragem e nós temos determinação. Nós conseguimos ser determinados se nós temos uma fé raciocinada, firme, bem sedimentada. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, a fé é uma conquista que nós temos que buscar. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então,
aquela vontade firme associado à crença de que aquilo pode ser alcançado se estiver dentro do nosso projeto reencarnatório. Então, a fé, ela vem da nossa necessidade, como espírito eterno que somos, de ter esperança, né? Então, ter esperança, esperar que algo que desejamos venha, né? Então, fatos, muitos fatos na nossa vida nos acontecem. E muitas vezes nos acontecem sem a nossa contribuição direta. E nós nos perguntamos, mas por quê? Por que isso chegou para mim? Por que isso bate à minha porta? Então aí, aquela criatura que está em busca de desenvolver a sua fé, ela vai crer que aquilo lhe é necessário naquele momento, mas não por mera submissão ao acaso, mas por entender que a vida, ela não é gerada apenas no nascimento do corpo material. A vida, ela remonta à nossa vida espiritual, ao nosso início como princípio inteligente. Disse certa vez um companheiro aqui da assistência e colaborador que nós não devemos ficar falando vida espiritual, vida material, vida espiritual, vida material, porque a vida é uma só. E de fato, ele está coberto de razão, a vida a que nós devemos nos referir é uma só. E ela começa no momento que nós fomos criados por Deus. E estamos seguindo, não é? Então, nossa, desculpa, gente, perdão. Então, fenômenos inexplicáveis, que muitas vezes contrariam a força das estatísticas, denotam a presença de uma força maior. Quantos fatos, né? Nós, por exemplo, vemos determinadas acometimentos congênitos, como o Jomar lembrou aqui, né? Doenças congênitas, doenças raras, né? Que acabam surgindo como um grande desafio na vida de todos nós, né? E a fé, ela tem uma relação direta da ideia que nós temos de Deus e a existência dessa ideia é uma ideia inata em nós, né? Ninguém é, na verdade, educado para crer em Deus. Esse sentimento que algo maior existe, que uma inteligência superior organiza a vida e o universo, é algo que está dentro do nosso espírito, da nossa consciência. Isso não é ensinado. Tanto que, se nós formos ver todos os povos primitivos, né? Os indígenas de cada um dos nossos continentes, os povos rudimentares, os homens da caverna, eles já adoravam Deus em virtude de ter dentro de si a impressão que algo existia maior que ele. Então, essa ideia não é uma ideia que veio com a evolução cultural e com o conhecimento. É a nossa proximidade, é o nosso vínculo com o Criador. Então, a ideia de Deus dentro de nós é uma ideia que trazemos. Só que a nossa relação com Deus vai se aprimorando à medida que nós vamos evoluindo. Se antes nós achávamos, como povos primitivos, que Deus era a tempestade, era o sol, né? Que Deus era a lua, que Deus era o fogo, era a água,
né? Hoje, com a evolução, com o conhecimento científico, nós vamos mudando a visão que Deus está muito mais acima disso. Mudou-se para a imagem de Deus um Deus vingativo, poderoso, que subjuga os seus filhos, que gosta de ser adorado, né? Que exige reciprocidade, que exige adoração, que exige sacrifícios. Nós estamos mudando essa ideia desse Deus. A nossa relação com Deus está crescendo. À medida que nós nos aproximamos do Todo-Poderoso, nós observamos e sentimos que essa relação não é a verdadeira. Que a relação verdadeira é de pai para filho. Um pai justo, soberanamente justo e bom, amoroso, misericordioso, mas sábio. E que sabe a medida necessária para o nosso desenvolvimento, a educação que precisamos receber para a nossa alma, para que possamos ser um pouco melhor do que ontem e sermos ainda melhor amanhã, como pessoa. Então, nós vamos aprimorando essa visão que temos do Criador, e quando aprimoramos a visão, a nossa fé vai se modificando. A fé que antes era baseada numa relação de todo-poderoso com criatura frágil e ignorante, né? Quando a gente não consegue entender Deus, o que a gente faz com esta fé? A gente aceita e crê sem questionar. Quando os fatos tornam-se sobrenaturais, porque desconhecemos a natureza dos fatos, muitas vezes nós atribuímos então à divindade a origem desses fatos, desses fenômenos, né? E à medida que nós vamos evoluindo no conhecimento da matéria, no conhecimento da ciência, e vamos entendendo os fenômenos, nós começamos a perceber que aquilo ali não é um efeito direto da divindade, que aquilo é consequência de leis, leis que a inteligência suprema estabeleceu em qualquer ponto do universo. E o que é a Terra no universo? Grãozinho de areia na praia, né? Quando, às vezes, temos fé, porque nós simplesmente nos acomodamos, né? Não queremos refletir na nossa relação com Deus. Não queremos pensar nisso. Nós simplesmente aceitamos que Deus é todo-poderoso, abaixamos a cabeça e vamos fazendo tudo aquilo que dizem vir da divindade. Tudo aquilo que diz que vem da divindade. Né? Então, é uma fé, muitas vezes, baseado no desconhecimento, na comodidade, na falta de entendimento. Já quando eu quero trabalhar a minha fé, que é uma conquista, que ninguém me dá de presente, que eu tenho que lutar por ela, eu preciso começando a compreender a origem, o destino, a razão de nossas dores. Né? Inclusive tem um livro que tem esse título, né? Nós precisamos começar a entender melhor o que é a vida, o sentido dela. Não só do ponto de vista quando estamos mergulhados na matéria, mas quando estamos fora dela. A vida continua sendo uma só. Ora dentro da matéria, ligado a ela, ora fora da matéria, mas é uma só. Não existem duas vidas. Né? Então,
eu vou desenvolvendo a minha fé raciocinada quando eu compreendo a imortalidade da alma e a presença de Deus infinita em suas perfeições. Então, hoje, com a doutrina espírita, nós compreendemos melhor não só o sentido da reencarnação, para que ela serve de fato, mas qual o meu papel aqui? O que eu vim fazer aqui? Não só cuidar do meu cercadinho, do meu cantinho, mas qual o meu papel como filho de Deus neste planeta, neste país, na minha família? Porque nós temos sim o nosso papel, a nossa contribuição como filhos de Deus na criação, no desenvolvimento, na superação humana. Nós podemos contribuir. E essa contribuição ela é dada principalmente através do nosso comportamento, né? Quando nós buscamos compreender melhor, buscamos evitar atritos desnecessários. Quando nós buscamos fazer uma prece para o necessitado, que a gente sabe que está em dificuldades. Quando nós levamos uma palavra de alegria, de conforto, àquele que está entristecido. Quando nós marcamos a nossa presença junto de um amigo que está passando por um momento de tristeza e de dor e que nós o alegramos, né? Com a nossa presença, com a nossa cordialidade, com o nosso sorriso. Quando nós contribuímos na casa espírita, integrando as equipes de assistência social, as equipes de assistência espiritual, as equipes de assistência evangélico-doutrinária, né? Quando nós nos dispomos a servir, nós estamos assumindo a nossa função, o nosso papel, né? Como atores presentes, atuantes do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento de quem está ao nosso lado. Porque a vida é uma troca. Nós damos de nós e recebemos do outro. É assim que funciona. A vida é uma troca, não só quando estamos mergulhados na matéria, mas fora da matéria também é uma troca. Onde aquele que conquistou mais partilha com quem está na retaguarda. E aquele que está na retaguarda, por sua vez, compartilha para quem está mais à retaguarda. Né? E é assim que nós vamos, juntos, promovendo o desenvolvimento uns dos outros. Na convivência, na troca de ideias, naquilo que nós concordamos, naquilo que nós discordamos. Termos pontos de vista diferentes nos ajuda a crescer. Ninguém tem que ser tudo igualzinho, não é? Desde que você saiba entender o ponto de vista do outro, respeitá-lo em seu ponto de vista e refletir sobre o que ele coloca. Qual a parte que eu posso aproveitar? Alguém sempre tem algo ali que você pode aproveitar. Né? Então, quando se compreende o funcionamento da justiça divina e o trabalho imperativo da providência divina, que é a misericórdia, a gente solidifica a nossa fé. Quando nós temos a certeza absoluta que não estamos sozinhos, que nós estamos nesse mundo sendo acompanhados de
perto, por entes que nos amam e que nos querem ver progredir, pela proteção do Pai maior, nosso Criador e nosso Pai querido, que não estamos abandonados. Muitas vezes nós temos os nossos momentos de solidão, que são os momentos de você fazer as suas reflexões profundas sobre o que preciso mudar, como posso mudar, qual o caminho que eu sigo, o que preciso domar em mim, o que preciso desenvolver em mim, como desenvolver. Por isso Santo Agostinho disse que a melhor maneira de você atingir a perfeição é conhecendo-te a ti mesmo, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual a melhor forma de você atingir a perfeição? Conhecendo-te a ti mesmo. E ele ainda dá um exemplo. Pegando o momento em que você vai repousar à noite, vai botar a cabeça no travesseiro e seu corpo vai repousar. Aquele momento é um bom momento para você fazer um levantamento do seu dia. O que foi bom? O que foi ruim? O que me trouxe conforto e alegria? O que me trouxe desconforto e angústia? O que eu preciso melhorar aqui para ter mais alegria? O que eu preciso evitar para que eu não tenha tanta angústia, tanto sofrimento? O que eu posso fazer diferente para ter um melhor resultado? Porque todos nós aqui queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos, né, ter alegria, satisfação. E muitas vezes buscamos isso fazendo as mesmas coisas todos os dias. Eu não quero brigar com a minha irmã, nem discutir com ela. Todo dia a gente briga e acaba se ofendendo. Eu não quero. Aí eu não faço a reflexão necessária para perceber qual o momento que desencadeia a discussão. Às vezes, é aquele momento em que você revida num tom maior, né? Elevando a sua voz e dando o canal para que aquele momento desagradável se instale novamente. Aí você pensa, bom, eu não quero mais brigar com a minha irmã, mas se eu continuar tendo o mesmo comportamento, qual o resultado que eu vou ter? É o mesmo. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso ter um comportamento diferente. No meu trabalho, com a minha família, com os meus colegas, amigos. Se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso começar por mim. Eu preciso mudar o meu comportamento para viver uma nova realidade. Senão, eu vou sempre ter mais do mesmo, né? Portanto, compreender o funcionamento da justiça divina, entender a lei de causa e efeito, entender a perfeição da misericórdia e o quanto a providência divina provê as nossas necessidades, à medida que eu entendo isso através do conhecimento, e é por isso, gente, que para se desenvolver uma fé raciocinada, é preciso que a gente estude um pouco. Estudar como que funciona a reencarnação, como que funciona a relação do mundo espiritual com o mundo material, o que é a lei kármica, qual a relação que existe do meu espírito com o meu corpo material, com o meu corpo perispiritual.
Se eu não tiver conhecimento disso, eu não consigo desenvolver da maneira que poderia a minha fé, atingindo o potencial de transportar montanhas, né? Então, a vontade, ela é uma mola propulsora da nossa fé, a vontade. Mas a direção, ela é dada pelo conhecimento, pelo entendimento, pela compreensão dos fatos. Então, o desenvolvimento da fé raciocinada pede de nós dedicação ao conhecimento, busca, fazer leituras, ler livros, ter informações adequadas, né? E a doutrina espírita, ela vem com essa missão, de fazer com que a fé seja inabalável, transformar uma fé cega em fé raciocinada. A fé cega, ela aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. A cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz inclusive o fanatismo, né? E nós temos tantos exemplos de fanatismo, não temos? Quantas pessoas sacrificam a sua vida, que é um dom de Deus, tirando a sua própria vida e a vida de outras pessoas em nome da sua fé, crendo que isso vai lhe dar um lugar ao lado de Deus. O sacrifício da própria vida, muitas vezes levando ao sacrifício da vida de outras pessoas, né? E a motivação é o fanatismo de uma fé cega. Já aquela fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Esse capítulo que a fé remove montanhas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Vocês chegando em casa e tendo um tempinho, hoje ou amanhã, leiam esse assunto, né? Para fixar melhor. Então, a fé, quando robusta, ela dá perseverança. Ela dá à perseverança a energia e os recursos que fazem que se vença os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. A fé vacilante resulta na incerteza e na hesitação. E a gente tem muitos modelos, né, exemplos de fé robusta. Vamos lembrar de alguém que nos deu um exemplo. Lá na antiguidade, o primeiro enviado de Deus para nos despertar para esta fé, para esse Deus único. Quem foi? Moisés. Quem já teve oportunidade de ver o filme, de ler, né? Lá no Êxodo, a história de Moisés, vai ver que ele teve que solidificar a sua fé para poder fazer aquele trabalho de libertação dos hebreus da escravidão do Egito. E o trabalho dele foi árduo e ele precisou ter muita fé. E foi uma fé que ele foi construindo. Porque ele, apesar de ser hebreu, foi criado como egípcio. Ele fazia parte do mundo egípcio, embora tivesse a origem hebreia. Então, ele teve que construir a sua fé no Deus único, porque até então, enquanto egípcio, ele acreditava nos vários deuses. Deus do sol, Deus da morte,
né? Ele acreditava nisso, que ele foi ensinado. Mas como a relação dele com Deus mudou, ele foi solidificando a sua fé e foi construindo, e por várias vezes ele teve que se voltar ao Criador e obter do Criador um fenômeno físico para que ele conseguisse sustentar a sua perseverança, a sua energia e libertar aquele povo hebreu da escravidão do Egito. Outra criatura que nos deu o maior exemplo de fé foi Jesus, né? Porque ele no Calvário, no sacrifício que ele fazia, em todo momento, ele colocava-se a serviço do Pai. E dizia o tempo todo: eu e o Pai somos um. Né? Tal a confiança, a fé, e em virtude dessa fé, dessa confiança do Cristo, ele pôde curar, ele pôde fazer vários efeitos que a gente chama hoje de efeitos magnéticos, efeitos fluídicos, porque além da vontade, ele tinha o conhecimento para fazê-los, né? Bom, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Inclusive, a gente compreende melhor quando os nossos desejos são frustrados, não é? Muitas vezes nós desejamos tanto uma coisa, não alcançamos. Mas muitos que não têm a fé sólida começam a duvidar da existência de Deus. E começam a pensar: ah, não, Deus não liga para mim. Deus me abandonou. Não existe Deus. Isso é uma balela, né? Mas se ele tem o conhecimento da lei de causa e efeito, da eternidade da vida, da justiça divina, ele compreende a sua situação. Ele entende a sua situação, né? Então isso fortalece. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Isso é muito importante. Não confundir fé com presunção. Achar que por você ter fé, você tem a capacidade de fazer todas as coisas. Não é bem por aí. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então nós não podemos nos tornar e nos sentir todos poderosos porque temos uma fé, né? Não é por aí. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então, aquele que tem fé e acha que ele tem poder porque tem fé, é diferente daquele que tem fé em Deus e tem a certeza que Deus tem o poder e pode agir através daqueles que têm fé, né? Mas o poder não emana dele, mas sim da divindade, né? Simples instrumento da vontade divina e nada pode sem Deus. Então, a fé, ela pode agir e a fé age. Como? A fé age através de mecanismos magnéticos, vontade e pensamento firme. Você pode sim modificar qualidades e dar impulso ao fluido cósmico universal e fazer com que ele atue em nome da divindade para determinado fim. E é assim que se promovem as curas e é assim que o passista consegue nos ajudar, né? Daí, aquele que tem fé tem um grande poder fluídico, normal,
Ele pode, pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar fenômenos de cura, tidos antigamente por prodígios, né? Mas que não passam de um efeito de lei natural. Muitas coisas a gente não entende hoje, mas nós vamos entender amanhã como que as coisas aconteciam através da fé e da ação magnética do nosso pensamento. Então, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Ame a Deus, mas entenda por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que você acredita nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres, eles, na verdade, são obras da fé. Finalizando, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, né? A tua fé te salvou. A fé salva o nosso espírito. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus e com as mesmas possibilidades de elevação, né? Então, se nós buscamos alguém para nos auxiliar, vamos alimentar a nossa fé e vamos mudar os nossos paradigmas para que a nossa realidade mude. Eu agradeço a atenção de todos, o carinho, uma boa noite e que Jesus nos abençoe.